Na jornada espiritual da vida, a Bíblia se revela como um guia sábio, oferecendo princípios que transcendem os tempos. Hoje exploraremos a sexualidade à luz da fé, desvendando as verdades que moldam nossa compreensão e conduta. Em nossa jornada espiritual, abrimos as páginas sagradas em busca de sabedoria. Hoje vamos adentrar as Escrituras para explorar a sexualidade sob a luz da fé, guiados por princípios que transcendem eras. Ao mergulharmos nas Escrituras, encontramos orientações claras sobre relacionamentos e intimidade. A palavra de Deus nos convida a honrar nossos corpos como templos sagrados, entendendo a sexualidade como um presente divino a ser compartilhado com respeito e compromisso. A Bíblia nos ensina a honrar nossos corpos como templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, somos chamados a fugir da imoralidade sexual, compreendendo que nossa união com Deus transcende qualquer intimidade terrena. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo aborda a temática da imoralidade sexual, fornecendo orientações valiosas para os cristãos coríntios e para nós hoje. Em especial, os versículos ressoam como uma chamada à santidade e ao entendimento profundo da conexão entre corpo, alma e o Espírito Santo. Ele apresenta uma perspectiva única sobre a imoralidade sexual ao compará-la a outros pecados. Enquanto muitos pecados são cometidos externamente, a imoralidade sexual tem um impacto direto no próprio corpo. A afirmação mais impactante, no entanto, é a revelação do corpo como um santuário do Espírito Santo. Essa imagem ressalta a sacralidade do corpo humano não apenas como uma entidade física, mas como um local onde o Espírito Santo habita. Portanto, a imoralidade sexual é descrita não apenas como um ato contra outro, mas como uma transgressão contra a santidade do próprio santuário divino. Ao compreendermos esta passagem, somos instigados a viver em santidade, reconhecendo o corpo como algo consagrado por Deus. Isso não apenas influencia nossas escolhas, mas também transforma nossa perspectiva sobre a intimidade, destacando a importância de honrar a nós mesmos como moradas do Espírito Santo. Ao refletirmos sobre a sexualidade, consideramos o plano divino para o casamento e a união íntima. No segundo capítulo de Gênesis, encontramos uma passagem que se tornou fundamental na compreensão bíblica do casamento e da sexualidade. O versículo 24 apresenta uma verdade profunda sobre a união matrimonial. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Este versículo é proferido por Adão, o primeiro homem, após Deus criar Eva, a primeira mulher, como sua companheira. Aqui, a união é descrita como uma separação das famílias de origem para formar uma nova unidade. É mais do que um ato físico, é uma fusão de almas, corações e propósitos. O termo serão uma só carne é carregado de significado. Além da dimensão física da intimidade, essa expressão ressalta a profundidade da união espiritual e emocional. O casamento é apresentado como uma instituição sagrada, onde duas pessoas se tornam uma entidade inseparável. Ao incorporarmos Gênesis em nossa discussão sobre sexualidade à luz da fé, podemos destacar a visão bíblica do casamento como uma dádiva divina. Essa passagem fornece alicerces sólidos para entendermos que a intimidade sexual é projetada para florescer dentro dos limites do compromisso matrimonial. Essa compreensão profunda influencia não apenas nossas ações, mas também nossa visão sobre a sacralidade do matrimônio como uma expressão divina. Nos Provérbios, Salomão oferece conselhos sábios sobre diversos aspectos da vida, incluindo a esfera íntima do casamento. Em Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele compartilha uma perspectiva única sobre a alegria encontrada na união matrimonial.
Regozija-te na esposa da tua mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa, que os seus seios te saciem todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Salomão incentiva a alegria na companhia da esposa da juventude, destacando a importância de valorizar e encontrar prazer na união matrimonial. A metáfora da corça amorosa e da gazela graciosa evoca a ideia de graça, beleza e atração mútua na relação conjugal. Ao mencionar que os seios da esposa devem saciar a todo o tempo, Salomão enfatiza a satisfação plena na intimidade dentro dos limites do matrimônio. A expressão embriaga-te sempre com as suas carícias ressalta a ideia de que a intimidade conjugal é uma fonte contínua de deleite e proximidade. Esses versículos destacam não apenas a responsabilidade, mas também a alegria que pode ser encontrada na intimidade dentro do contexto do casamento, promovendo um entendimento mais amplo e equilibrado da sexualidade segundo as Escrituras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5, diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, aborda diversos aspectos da vida cristã, incluindo a sexualidade, nos lembra do chamado à santidade e controle de nossos corpos, evitando a imoralidade sexual. Paulo inicia apontando a vontade de Deus para os crentes, a santificação. Ele destaca a importância de se afastar da prostituição, uma palavra que abrange práticas sexuais fora do contexto do matrimônio. Ao contrastar a conduta dos crentes com a dos gentios que não conhecem a Deus, Paulo enfatiza a diferença distintiva na abordagem cristã à sexualidade. A paixão descontrolada da concupiscência é substituída por uma busca por santidade e honra em todas as áreas da vida, incluindo a esfera sexual. Essa declaração de Jesus é uma síntese poderosa dos princípios éticos fundamentais. Ao abordar esses temas, buscamos criar um espaço de compreensão, respeito e reflexão. Como sempre, sua participação é fundamental. Inscreva-se e compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários, unindo-se a nós numa comunidade que busca viver uma vida guiada pela verdade divina. Que este canal continue a ser um farol, iluminando nossos caminhos nas questões delicadas e importantes da vida. Obrigado por fazer parte desta jornada significativa.